neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e salvar. Sim, Deus nos tem protegido com a vitória cabal. Não se tem ele esquecido que na palavra real tudo nos tem prometido, ele nos tem garantido graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e salvar.
fato, ouvintes, nós precisamos da ajuda do Senhor para chegarmos ao fim como filhos de Deus. A melhor coisa que poderíamos mostrar para um povo sofredor, que luta com tantas dificuldades, não como o nosso país luta, mas como todo o mundo está lutando. Toda a humanidade está lutando, tanto rico como pobre, em todas as camadas. Há momentos difíceis, de lutas, de dificuldades. Então, o melhor que se pode apresentar para um povo que luta e que sofre é a recompensa eterna que está proposta para nós. São Paulo disse que o vitupério, as lutas do presente não são para comparar com a glória futura que em nós há de ser revelada. Então, se há um céu, e esse céu está repleto de glórias eternas, o melhor que se faz é despertar o povo para ir para os céus. Isto seria a melhor coisa que se pode fazer pelo povo. É certo que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Por outro lado, nós sabemos que nem só da palavra, isto é, nem só de religião, de fé, o homem pode viver nesta dimensão. Isso quer dizer que ele precisa trabalhar, precisa ganhar, sustentar sua família e coisas assim, não é? Mas Jesus recomenda: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Depois, então, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amados, se há um céu, se podemos crer, esse céu tem em si todo o descanso e todo o gozo que a mente humana não pode nem conceber. Há também uma conduta e uma ordem, e o único caminho que nos conduz a este céu. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um só caminho que nos conduz a este céu de gozo e de glórias e de descanso eterno. Então nós devemos, todos juntos, procurarmos encontrar este caminho. Eu sou a porta, diz Jesus, e aquele que entra por esta porta encontra pastagens. Ele estava falando como pastor e nos tratando aqueles que entram por ele como ovelhas. E como o pastor dá a vida pelas ovelhas, ele deu a sua vida. E disse que ninguém pode arrebatar nenhuma ovelha sequer de suas mãos. Pedro disse: não foi com ouro e nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há uma conduta e há uma ordem. Há uma ordem e há uma conduta. Há um caminho para esse céu de gozo onde queremos chegar. Ele, Jesus Cristo, nos deu, através das Escrituras,
toda a ordem, conduta e o caminho para chegarmos a este ponto de glória, de gozo. Ouvintes, o mistério tríplice de Deus é Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Isso compreende o milênio. No milênio não haverá nenhuma dor sequer, não haverá nenhuma gota de sangue derramada na terra, não haverá nenhum crime, portanto, nenhum roubo, nenhuma doença, nenhuma morte. Oh, mas que coisa maravilhosa! O homem não pôde completar os 1000 anos, foi até 900 anos, por aí assim, mas não completou por causa do pecado, que Deus permitiu entrar no mundo para expressar seus atributos de Salvador, de Deus, de curador, de libertador. Mas a sua semente nunca se perdeu e nunca se perderá. Será, portanto, como era antes. A terra transformar-se-á novamente em um Éden. Adão, como um pequeno Deus, ele não tinha que ter o trabalho de subir numa árvore para apanhar uma fruta, porque aquilo é criação. E sendo ele um criador, estando na criação original, ele era um pequeno criador. Então, a criação tem que ser dominada pelo Criador. Adão não subia numa árvore para apanhar uma fruta. Ele falava apenas a palavra e aquela fruta vinha na sua mão. Foi o que ele perdeu. Mas o que ele perdeu não ficou definitivamente com Satanás, com o inimigo, com a serpente. Retornou para as mãos do seu dono original, que se fez homem, o Cordeiro Sangrento, em Apocalipse 5, com 7 pontas, 7 olhos de Deus, 7 Espíritos de Deus, que são 7 mensageiros enviados a toda a terra. Isso seria a restauração de tudo através do tempo preparado, estabelecido pelo próprio Deus. Temos de crer que uma vez resgatados por Deus, pelo sacrifício de seu Filho, nós estaremos neste reino restaurado, o milênio. Mas há um caminho que nos conduz para lá. Há uma ordem e há uma conduta. Jesus disse: largue a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Em outras palavras, Jesus está dizendo: aqueles que não querem a minha ordem e a minha conduta, eles preferem uma estrada larga, uma vida mesmo religiosa, mas que possa agir como bem entende, se portar como bem entende, esperando ser salvo. Porque nessa estrada larga encontra-se religiões. Mas por outro lado ele disse: estreita é a porta, espinhoso o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por esta porta, que encontram esta porta. Agora, isso são palavras de Jesus que dispensam qualquer comentário e cancela qualquer argumento humano. Ele é quem disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas o que nós não queremos? Nós não queremos a sã doutrina. Há muita gente se submetendo a espíritos religiosos, a fanatismos terríveis, a ponto de darem cabo às suas próprias vidas. Mas há outras coisas por aí de trás da cortina, sacrifícios que não agradam a Deus, sacrifícios horríveis,
anti-escriturísticos ou apoiados pela sociedade, pelo mundo religioso. Há tanto sacrifício que não agrada a Deus. A Bíblia diz que o único sacrifício que agrada a Deus é a obediência. Na verdade, para se obedecer à palavra, deve-se sacrificar, mas é o único sacrifício que agrada a Deus. A palavra de Deus não faz de nós fanáticos. Não, na verdade, um verdadeiro cristão não passa de um louco para o mundo, porque o próprio Jesus foi chamado de louco, de endemoniado. Mas se há um povo que tem um perfeito juízo, é aquele povo que tem o Espírito Santo. Esse tem um perfeito juízo. Ele sabe o que é errado e sabe o que é certo. Não deixa de fazer aquilo que é certo por causa do que vão dizer, por causa do que vão pensar. Não. Não, não. O Espírito Santo coloca em nós o caráter de Cristo. E já temos aprendido que reputação é aquilo que pensam de nós, mas caráter é aquilo que somos. É uma das condutas e ordens que Jesus tem nos dado. Ele diz em São Mateus capítulo 7, versículo 12: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Pode-se dar um exemplo bastante popular e claro para os nossos ouvintes sobre isto? Sim, quando nós paramos o nosso carro, aguardando um outro carro passar numa via preferencial, e que aquele outro motorista concede o seu direito para nós, nós ficamos satisfeitos e damos um sinal de agradecimento. Está muito bem. Mas quando chega a hora de nós termos paciência com o outro motorista que está transitando, naturalmente com uma certa necessidade e qualquer coisa assim, nós nos tornamos impacientes. Nós não queremos que ninguém buzine atrás de nós insistentemente, assim que o sinaleiro abre. Eu costumo tirar essas lições todas. Mas tem uma coisa, quando a gente para atrás de outro e que ele tarda a avançar, quando o sinal abriu, então nós já queremos buzinar insistentemente. É uma aplicação, é uma ilustração apenas que estamos fazendo. Quantos maridos querem que suas esposas façam para eles o que eles não intencionam fazer para elas? Entre filhos e pais, e no sentido geral, mesmo nos empregos, empregados que esperam de seus patrões recompensas que eles não merecem. E por outro lado, patrões que esperam de seus empregados um fruto, um rendimento que eles não fazem jus daquilo. Jesus está dizendo: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eu não quero que ninguém tolere um erro meu. Eu não quero que ninguém minta para me favorecer. Eu já tenho tido essas experiências. Falo com experiência própria. Me desculpem e me permitam um testemunho próprio. Mas como no caso de uma nota fiscal, já tive que pagar uma mercadoria a mais. Mas alguém diz: sim, eu posso fazer esse desconto, mas sem nota fiscal. Então eu prefiro pagar esse tanto mais caro com a nota fiscal. Eu não quero que ninguém minta, sonegue para me favorecer. Não. Porque também eu não quero mentir para favorecer a quem quer que seja. Mas é que nós estamos vivendo num mundo de compromissados. Você aceita uma mentira a seu favor hoje? Você já está comprometido com aquela mentira. Não foi você que mentiu, mas você aceitou a mentira a seu favor. E resultado, aquela mentira te acompanhará toda a sua vida.
Somente pela fé, somente a verdade apaga a mentira. São Pedro diz aqui, na segunda carta, capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, falando de falsos pregadores, falsos doutores, falsos mestres que viriam nos últimos dias, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Veja que Bíblia profunda, veja que pescador profundo este. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 2 Pedro 2, versículo 19. Jesus disse que o ladrão não pode saquear a casa antes de amarrar o valente, o seu dono ali, antes de dar cabo à sua vida ou qualquer coisa assim. De quem você é vencido, você se torna servo. Na guerra é assim. No Velho Testamento nós vemos aqueles que eram vencidos se tornavam servos daqueles que venciam, que eram vencedores. O homem tem se tornado servo de um cigarro porque é vencido pelo cigarro. Você vence um leão, domina um leão e é derrotado por um cigarro, pelo álcool, pela cachaça, por uma mulher perdida. Tanta coisa o homem faz de um lado e perde tanto do outro. De quem você é vencido, você se torna servo. Agora, como podemos nós, como cristãos, almejando o céu de glórias e de gozo, aceitarmos uma doutrina que mente a nosso favor? Doutrinas religiosas que facilitam a coisa para nós, quando no fim nós vamos ser decepcionados, encararmos então a perdição eterna. Quem responderá por isto? Paulo disse: oxalá, rei Agripa, que você se convertesse, até mesmo essas cadeias se convertessem, essas prisões que têm prendido os homens fossem transformadas. Oh, meus amados, viajar contra a luz é querer ficar cego voluntariamente. Não queiramos a cegueira, mas antes vamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos. Se você é vencido por uma falsa doutrina, você se torna escravo dela. Se você é vencido por uma mentira, você se torna servo da mentira. E quem poderá responder por você? A Bíblia disse: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aqueles que ensinam o povo responderão caro diante de Deus. Por quê? Porque aqueles a quem eles ensinaram perecerão. Se não houvesse consequência para aqueles que são ensinados, naturalmente não haveria consequência para aqueles que ensinam. Mas como há consequência, a grande consequência da perdição eterna, então haverá a grande consequência de terror e expectação, essas almas todas clamando sobre aqueles que relaxam a palavra de Deus para eles. É uma mentira a seu favor, que você pode fazer isso e aquilo outro, quando a Bíblia lhe dá conduta e ordem e o caminho para a glória eterna. Deus abençoe a cada um, abrindo os olhos de todos para verem estas verdades, em tempo de se arrependerem, se converterem e serem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos mesmos. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pelos vales e campinas verdejantes, o Senhor faz repousar a minha alma. E estando em sua mão vou confiante, junto às águas de descanso eu gozo a calma. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nas veredas da justiça ele me guia, refrigera minha alma angustiada, e por amor do seu nome todo dia me dispensa o seu cuidado, eu não sou nada.
faltará. Se no vale onde a morte faz morada, eu andar cumprindo ali a minha sorte, não terei mal nenhum nesta jornada, pois Senhor, tu me conservas sempre forte. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A bondade e a misericórdia certamente seguirão todos os dias minha vida. Viverei com o Senhor confiadamente, até que chegue a hora da minha partida. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Aqui está a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. É que Ele nos conduz mansamente, Ele nos guia mansamente às águas tranquilas e refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Isto por amor, não de seus nomes, mas do seu nome. Ele tem a vara, ele tem o cajado, ele tem o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo. Ouvintes, aí está o Salmo 23, nos mostrando então a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Agora, Jesus disse em São João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele não deu a vida pelos cabritos, pelos bodes, pelos porcos, pelos cavalos, mas sim pelas ovelhas. É uma mensagem assim um tanto dura, muito franca, mas a verdade é franqueza. Ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida por quem? Pelas ovelhas. Em São Mateus capítulo 25, nós encontramos um relato que na verdade não está relacionado com as ovelhas, noiva, daqueles que pertencem à noiva de Jesus Cristo.
Mas está relacionado o capítulo 25, aqueles cabritos e bodes que são postos à sua esquerda e as ovelhas à direita. Aquilo se cumpre justamente com aqueles que deram alguma coisa para os judeus, que reconheceram os judeus. Disse: estive preso, me visitaste. Estive nu, me vestistes. Estava com fome, me deste de comer, não é? Muita gente pensa que isso se refere propriamente aos mendigos, aos pobres, mas é falta de revelação apenas. Aquilo se cumpre escrituristicamente, de acordo com a Bíblia, em relação aos judeus. Quando foi que te visitamos? Quando tivemos nu e te vestimos? Quando foi que fizemos isto? Ele disse assim: então, quando fizeste a um destes pequeninos, fizeste a mim. Amados, a noiva de Jesus Cristo é composta de pessoas eleitas desde antes da fundação do mundo, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A salvação comum, você tem apenas o seu nome no livro da vida. Isso pode ser riscado, mas no livro da vida do Cordeiro, não. Você é a esposa do Cordeiro. A predestinação está justamente pela onisciência de Deus. Se justifica justamente pela sua onisciência. Mas o nosso assunto não é propriamente este. É para mostrarmos que os bodes e os cabritos não têm expiação sobre si. Não. O sacrifício de Jesus não é para bodes, não é para cabritos. Mas essa é a expressão bíblica. Eu não estou usando uma expressão minha. Eu estou usando a expressão bíblica. E quando está falando de bodes e cabritos, está se referindo a pessoas. Ele vai botar os bodes à sua esquerda, os cabritos, e as ovelhas à sua direita. Isso é interessante. Mas é Jesus usando esta figura, se referindo a pessoas. Aí que está o importante. A ciência de Deus é esta. O conhecimento de Deus é este. Que sem o qual o mundo vai perecer. Sem Deus. Não é essa ciência intelectual que estuda Deus. É vermos estas coisas. Agora, isso somente pelo Espírito Santo. Então, quando se fala em cabritos, em bodes e ovelhas, à parte, então vamos encontrar o quê? Naturezas diferentes. Natureza de cabrito, natureza de ovelha. O profeta desta era, estando lá no Egito, ele viu quando um pastor ia passando, porque Jesus disse: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O pastor vai sempre adiante. O pastor nunca fica atrás das ovelhas, de casa em casa, tentando torcer as pessoas para segui-lo, fazendo proselitismo, falando das igrejas, falando de outros pastores. Eu disse uma vez para um pregador: eu teria vergonha de um ministério que eu precisasse de viver de casa em casa torcendo as pessoas para me seguirem, tentando convencê-las. Eu teria vergonha, e mais do que isso, eu deixaria isto de lado, eu pediria a Deus para me matar. Eu teria vergonha de um ministério que fosse necessário estar de casa em casa, falando mal de um e do outro para chamar a atenção das pessoas para mim. Isto é simplesmente vergonhoso.
São João, capítulo 10, versículo 4, mostra que o pastor vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem sua voz. Isso se refere a Cristo, mas quando Cristo está num homem como pastor, vocês entenderam agora tudo, não é? Cristo está nesta mulher como pastora? Não vemos isso na Bíblia. Mas está nela como a dona de casa no posto do seu dever. E assim por diante. Cristo está em cada membro do seu corpo para que cada membro exercite, quer dizer, leve a cabo a sua função. O mesmo sangue que irriga o meu cérebro, irriga também o meu pé. É o mesmo sangue. Mas o meu sangue que está irrigando o meu corpo dá vida para os meus pés sustentarem o meu corpo e através deles o meu corpo andar. Mas essa vida que está nos meus pés, este sangue que irriga os meus pés, não lhe dá capacidade de pensar, de raciocinar. Essa mesma vida dá capacidade ao cérebro para pensar, raciocinar. Agora você já viu um homem aí andando com a cabeça no chão e as pernas para cima? Pensando com os pés e andando com o cérebro? Que contraste, que coisa esquisita. Assim está o chamado corpo. Mulheres pregadoras, etc, etc. Isso é como o homem querendo andar com o cérebro e pensar com os pés. É o mesmo sangue, é a mesma vida, é o mesmo Cristo em cada membro, em cada pessoa, mas cada um na sua função. Mas vamos adiante com o assunto das naturezas diferentes. Então, o pastor ia na frente do rebanho, lá no Egito. O profeta disse para o seu guia: pare um pouquinho. E ficou reparando aquilo. Disse: agora sim, agora eu vou ver a briga. Vou ver o que vai acontecer ali. É que lá eles expõem as frutas, os legumes, nas ruas. Então ele ficou observando. Agora, aquelas ovelhas vão comer aquelas frutas. Vão fazer uma bandalheira ali. E eu quero ver o que aquele pastor vai fazer com aqueles comerciantes. Ou aqueles comerciantes vão fazer com aquele pastor. Porque o responsável seria o pastor. E o pastor ia na frente e nem olhava para trás, para ver se algumas ovelhas haviam se desviado para comerem frutas e legumes que estavam ali à venda no comércio. Ele nem olhava para trás. Que coisa! Causou expectativa no profeta. Mas para sua surpresa, as ovelhinhas cabisbaixas nem olharam para as frutas, nem sequer olharam para aquelas mercadorias expostas na rua. O pastor vai na frente e as ovelhas o seguem. Mas por que isso acontece? É por causa da natureza da ovelha. Vamos botar uma cabrita ali no meio daquele rebanho e vamos ver o que teria acontecido. Vocês já estão entendendo tudo? Eu creio que sim. Não precisa nem detalhar a coisa. Põe uma cabrita, um rebanho de cabritos, e passa ali entre frutas e verduras, legumes. E vamos ver o que vai acontecer. Banca o pastor, vai na frente de um grupo de cabritos, de cabras, e nem olhe para trás. Eles têm que ficar com um chicote daqui e dali, gritando, e corre dali, porque a cabrita sobe ali, pula ali, come dali, fuça dali. Vê essas coisas do mundo, tudo quer comer. Tem uma nova moda, quer comer aquilo e engole tudo que vem.
pisa na palavra de Deus, sobe nas coisas puras, nos alimentos, pisa nos alimentos. Quer comer, quer pular, por causa da natureza. A natureza é diferente. Ela nasceu ovelha, aquele outro nasceu cabrito. Ela nasceu ovelha, aquela outra nasceu cabra. Mas haveria possibilidade de se transformar? Sim, amados. Aí então vem novamente o assunto do novo nascimento. É necessário que tenhamos, pelo poder do Espírito Santo, uma morte e uma ressurreição. Uma morte e uma ressurreição. Nós estamos mortos para os delitos e pecados, quando de fato temos nascido de novo. Antes, nós fazíamos a vontade dos pensamentos. Paulo disse isso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, aos Efésios 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, como cabritos. Tudo que vê quer comer, engole. Tudo que vê cobiça. Veja só, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não estamos livres de pensamentos errados. Só há uma diferença. É que antes nós fazíamos a vontade da carne e de tais pensamentos. Hoje nós os refutamos, os resistimos. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra. E Paulo continua dizendo, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Continuem lendo isso e buscando as referências. Aos Efésios capítulo 2. Amados, Evangelho é isto. Sã doutrina é nós encararmos, discernirmos a nossa própria natureza, é olharmos no espelho de Deus, é contemplarmos o nosso estado diante de Deus e ver se de fato temos sido ovelhas. Ora, é muito fácil. Ninguém se engane. Vejam quais eram os seus desejos antes e pelos quais você sofria, enfrentava lutas até levá-los a cabo. E veja, analise quais são os desejos que você tem hoje e pelos quais você enfrenta lutas e dificuldades para levá-los a cabo. Antes você tinha desejos de comer tudo que via do mundo, essas bolotas do mundo, essas modas do mundo, essas coisas que estão aí de graça nas avenidas, expostas nas igrejas, nas repartições, nos comércios, em todos os lugares. Antes, você tinha desejo e fazia tudo para cumprir esses desejos pecaminosos. Mas depois que você teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus, não depois que você botou o seu nome num livro, num rol de membros de uma denominação, mas depois que você teve um encontro no caminho de Damasco, depois que as escamas caíram nos seus olhos, depois que você pôde ver essas coisas
e ver-se a si mesmo errado. Que o maior segredo está aí, é discernirmos a nós mesmos, a nossa natureza, os nossos feitos, pelos quais nós lutamos, e fazemos tudo para encobri-los, e queremos manifestar uma vida hipócrita dizendo que somos cristãos. Oh, mas você analisa agora a causa pela qual você está enfrentando críticas, perseguições, lutas e dificuldades. Analise, e Deus continuará te falando. Qual é a mercadoria? Qual o alimento deste mundo que chama a sua atenção? O bom pastor vai na frente, e as ovelhas cabisbaixas não olham para estas coisas. Segue em frente. Ele te conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Seguiu-me com grande amor.
com Jesus lá estarei, caudilho vencedor, aos pés do meu Salvador, prazer infinito gozarei, querido Salvador, por seu imenso amor, encheu meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem meu Senhor guiar com tua santa mão, ó celestial mansão. Vaguei como peregrino no mundo sem ter a salvação. Minha alma triste sentia a dor da perdição, e como vivia triste, pensando na salvação. Meu Deus, que hei de fazer para receber a salvação? Não queres vir a mim para ter vida? Com abundância eu farei vida por ti. O olhar vem para o Calvário e vê quanto por ti eu já sofri. Então deixei o meu fardo e aceitei o convite de amor. Jamais sem salvação peregrinei, porque já encontrei o Salvador. Jamais sem salvação peregrinei,